Estão prontas para mais um desafio hoje? Hoje nós vamos falar de padrões repetitivos. Isso mesmo. Sabe aquele ciclo, aquele looping que você fica vivendo a mesma situação sempre, cometendo os mesmos erros, tendo o mesmo comportamento, vivendo os mesmos resultados? Isso chama de padrão. Um padrão repetitivo é viver a mesma situação, ter o mesmo resultado. E eu sei que às vezes a gente tem consciência de que não quer viver aquilo novamente, mas isso acontece. Eu quero que você, nesse desafio, nessa aula, comece a pensar sobre isso na sua vida. Sabe, eu sei que esse é um tema, quando a gente fala de padrões, padrões mental, padrões comportamental, é um tema muito complexo, para se trabalhar aqui em poucos minutos. Mas eu quero te encorajar a trazer uma consciência sobre esse tema, tá? E você dá aí um pontapé, um início, vamos dizer assim, sobre esse tema. Por quê? Porque eu vejo muita gente tendo o mesmo resultado, vivendo a mesma vida, dia após dia, ano após ano. Entra ano, sai ano. Ela não consegue mudar. Ela não consegue mudar o seu comportamento, ela não consegue mudar a sua mentalidade, ela não consegue mudar os seus resultados. E isso por quê? Porque às vezes ela não tem consciência de que está vivendo um padrão na vida dela. E eu falo assim, que desde pequena, desde a infância, nós vivemos, e somos alienadas, isso mesmo, nós somos conduzidas a viver em padrões, sabe? Padrão familiar, padrão religioso, padrão de uma sociedade, porque você precisa ter uma estética assim, um corpo assim, um cabelo assim, você precisa andar nessa moda, e aí a gente vai se entrando em formas, de padrão, às vezes na família, na religião, na sociedade, ou a gente vai se enquadrando em lugares que a gente pertence, e isso vai trazendo rótulos para nós. Isso vai trazendo um nível de comportamentos, que eles são alienados mesmo, sabe? Comportamentos que a gente vai tendo e não tem consciência daquilo. E aí eu preciso parar e pensar. E é isso que você vai fazer nesse desafio. Analisar a sua vida e começar a pontuar quais são os padrões repetitivos que você tem. Qual é o nível de padrão que você repete? Familiar, religioso, e por que não dizer social? Porque às vezes você é uma pessoa que está muito presa, naquilo que os outros dizem pra você. Não, você precisa se comportar assim, você precisa se vestir assim, você precisa ter o cabelo assim. Olha, você precisa andar na moda, você precisa ter esse padrão de corpo, e você vai se modulando, para poder entrar naquele padrão. O que eu costumo dizer que, assim, é diferente, sabe, da gente ter um princípio para seguir. É diferente da gente ter valores, que nos norteia. Esses valores fazem parte da minha identidade, esses valores dizem quem eu sou, do que padrões. Padrões é um comportamento repetitivo que eu tenho automático. Eu não tenho consciência. Por que eu me comporto assim? Isso é um padrão repetitivo. Eu me comporto porque minha mãe se comportava. A minha mãe se comportava porque a minha avó e a minha bisavó. Então eu me comporto porque sempre foi assim na minha família. É um padrão que você tem repetitivo na sua vida e você não tem consciência nem de como ele surgiu e nem para que ele existe. Isso são padrões que vão nos alienar. Alienar é a pessoa que não tem consciência do que ela faz. Isso é muito importante você ver e analisar. Por quê? Existem padrões que acontecem na nossa vida comportamental, de comportamentos. Existem outros padrões que nós chamamos também da genética, que nós, às vezes, atraímos, ou trazemos, melhor dizer, trazemos da nossa genética, do nosso DNA e também espiritualmente. Sabia disso? Existem maldições que estão na nossa vida por causa de uma permissão dos nossos pais e acaba vindo sobre nós. E a gente precisa ter consciência disso. Quando eu falo sobre padrões repetitivos, eu estou falando de tudo aquilo que de alguma forma alguém viveu e você está vivendo também. E é muito comum a gente ver, às vezes os pais se viveram uma vida sentimental destruída, tiveram seus casamentos destruídos e você está vivendo da mesma forma. Às vezes na maldição familiar, tanto de adultério, quanto de vício, quanto de, vamos colocar assim, de realmente não saber fixar raízes, sabe? Hoje tá aqui, amanhã tá lá. Isso pode ser uma maldição também, que você às vezes olha para trás e vê seu pai se comportando assim, sua mãe se comportando assim, daqui a pouco você está indo no mesmo caminho. Isso são padrões repetitivos. Então eu quero frisar aqui com você. Padrões repetitivos é tudo aquilo que eu me comporto, eu tenho um comportamento automático.
Quando eu ver, eu já fiz. E às vezes, isso, como eu falei, às vezes vai exigir de você um tratamento, uma consciência, sabe? Para ir buscar na raiz, né, a causa desse comportamento, a causa, né, de você estar vivendo a mesma situação sempre, né, de não conseguir mudar. E às vezes vai exigir de você ir essa consciência mais profunda, esse tratamento, seja ele espiritual, emocional mesmo, ou um alinhamento através, né, do seu comportamento para modificar. Quebrar padrões não é fácil. Quebrar ciclos não é fácil, porque eu falo que toda quebra de ciclo, sabe? Toda quebra de padrões, existe uma resistência muito grande para que você viva a mesma consequência. Então essa resistência vai fazer de tudo para que você não quebre esse padrão. Você pode perceber, a hora que você está quase evoluindo, a hora que você está quase conseguindo, às vezes, algo na sua vida, acontece algo que você volta para o mesmo lugar. E aí isso chama-se resistência, para que você viva a mesma vida. Quando eu falo de padrões repetitivos, você precisa tomar consciência, porque isso é muito sério. E o que nós vamos trabalhar aqui nesse desafio? Você trazer essa consciência para você. O que, né? Em qual área da sua vida? Em qual área da sua vida que você tem vivido o mesmo padrão? O mesmo resultado, tendo o mesmo comportamento. Olha para o seu ano anterior e veja nesse ano que passou de 2024, né? E aí você vai observar o que aconteceu lá atrás, que está acontecendo este ano, a mesma situação, trazendo o mesmo resultado, e de que você não queria estar vivendo. Qual é o seu padrão de comportamento? Quais são os seus comportamentos que você tenta mudar, mas, né, aí quando vê, está tendo o mesmo comportamento. Isso são padrões repetitivos. Então, padrões repetitivos, nós precisamos ter consciência daquilo que eu faço sem saber por que eu faço, né? Da onde vem, né? Ter a consciência, por que eu estou tendo esse comportamento, por que isso vem sobre a minha vida, por que eu estou vivendo essa situação novamente, é ter a consciência. Você não muda. Você não quebra, né, ciclos, você não quebra padrões na sua vida se você não tiver primeiro a consciência do que você está repetindo. Esse é o desafio. Eu quero que você tenha consciência. Escreva, liste aí. Eu me comporto assim na minha vida sentimental. Esse comportamento, ou esse resultado, essa situação na minha vida sentimental sempre acontece. Essa situação na minha vida financeira sempre acontece, sempre estou vivendo essa mesma situação, essa situação na minha vida espiritual, sabe? Eu quero me erguer, quero estar mais próxima de Deus, mas sempre acontece a mesma situação, eu me afasto, né? Eu me aborreço com alguém. Então você vai listar, trazendo a consciência, o padrão que você tem repetido. Traga à sua consciência aquilo que tem repetido na sua vida e que tem gerado um resultado aí que não é bom para você.